Talvez a parte mais dolorosa do fim de um relacionamento não seja perder alguém. Talvez seja perceber que, junto com essa pessoa, parece ter desaparecido uma versão de você que existia apenas naquela história. Você acorda, olha para o celular e, por alguns segundos, esquece que tudo terminou. Então a realidade retorna, o silêncio pesa, as lembranças surgem sem serem convidadas. E uma pergunta começa a perseguir sua mente. Como alguém que ocupava tanto espaço dentro de mim pode simplesmente não estar mais aqui? Mas existe algo sobre essa dor que quase ninguém percebe enquanto está atravessando o fim. Para Carl Jung, aquilo que nos abala profundamente também pode revelar partes desconhecidas da nossa própria psique. Por isso, talvez você não esteja apenas enfrentando uma separação. Talvez esteja diante de uma passagem interior. E compreender isso pode mudar completamente a maneira como você enxerga aquilo que perdeu. Quando alguém vai embora, nossa primeira reação costuma ser olhar para fora. Tentamos entender o que a outra pessoa pensa, se sente falta, se vai voltar, se percebeu o que perdeu ou se já conseguiu seguir em frente. Porém, enquanto toda a atenção permanece presa ao outro, algo silencioso acontece. Você começa a abandonar a si mesmo. Jung observava que frequentemente projetamos sobre outras pessoas conteúdos que pertencem ao nosso próprio mundo interior. Qualidades, desejos, sonhos e possibilidades que ainda não reconhecemos plenamente em nós podem aparecer refletidos justamente naquele que amamos. É por isso que certas separações parecem arrancar muito mais do que uma presença. Quando aquela pessoa parte, sentimos como se tivesse levado consigo nosso futuro, nossa segurança e até nossa capacidade de voltar a ser feliz. Mas e se parte daquilo que você acredita ter perdido nunca tivesse pertencido realmente a ela? E se estivesse apenas esperando para ser recuperado dentro de você? É justamente aqui que começa uma das etapas mais difíceis. Porque dar a volta por cima não significa fingir que não doeu, apagar fotografias com raiva ou convencer o mundo de que você já superou. A verdadeira transformação começa quando você consegue permanecer diante da própria dor, sem permitir que ela determine quem você será daqui para frente. Jung chamou de sombra aquilo que carregamos nas regiões menos reconhecidas da personalidade, aspectos que evitamos enxergar porque podem confrontar a imagem que construímos sobre nós mesmos. E poucos acontecimentos iluminam essa sombra com tanta força quanto uma ruptura amorosa. O abandono pode revelar medo da solidão. A rejeição pode despertar antigas inseguranças. A ausência pode mostrar o quanto você dependia da presença de alguém para sentir que tinha valor. Isso dói, mas também revela. Porque aquilo que finalmente pode ser visto deixa de precisar governar sua vida escondido. Talvez então a pergunta mais importante não seja como faço essa pessoa voltar? Talvez seja quem eu preciso me tornar depois de tudo isso. Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente o caminho. Você deixa de perseguir respostas que estão na mente de outra pessoa e começa a recuperar aquilo que ainda pode controlar: sua consciência, seus limites, sua dignidade e sua direção. Na psicologia de Jung, o processo de individuação envolve tornar-se progressivamente aquilo que se é em profundidade, integrando partes antes ignoradas da própria personalidade. E algumas perdas nos empurram brutalmente nessa direção. Aquilo que parecia apenas o encerramento de uma história pode se transformar no início de um encontro consigo mesmo. Porque há momentos em que a vida fecha uma porta não para diminuir você, mas para obrigá-lo a descobrir quem permanece quando aquilo em que você depositava sua identidade desaparece. Por isso, se você chegou até aqui carregando saudade, perguntas sem resposta ou aquela esperança secreta de que tudo volte a ser como antes, permaneça comigo até o final.
Porque superar não significa esquecer, deixar de amar imediatamente ou transformar uma história importante em algo insignificante. Superar significa chegar ao ponto em que a lembrança já não controla suas escolhas. Significa conseguir olhar para aquilo que aconteceu sem precisar retornar ao lugar que destruiu sua paz. E existe um momento específico nessa jornada em que algo começa a mudar silenciosamente. Você percebe que estava tentando recuperar uma pessoa, quando, na verdade, precisava recuperar a si mesmo. É nesse instante que o fim deixa de ser apenas uma ferida e começa a se transformar em consciência. E quando você compreender o que Jung pode nos ensinar sobre essa passagem, talvez descubra que dar a volta por cima não é voltar a ser quem você era antes. É tornar-se alguém que você ainda não conhecia. E se essa mensagem está ajudando você a enxergar sua história com outros olhos, deixe o seu like, porque esse simples gesto ajuda este conteúdo a chegar até outras pessoas que também estão tentando reconstruir o coração depois de uma perda. E se você acredita na importância deste trabalho e quer nos ajudar a continuar trazendo reflexões profundas como esta, torne-se membro do canal. Seu apoio fortalece nosso trabalho e permite que essa comunidade continue crescendo. Acima de tudo, lembre-se, às vezes, uma mensagem encontrada no momento certo pode ser exatamente o começo da transformação que alguém precisava. Parte 1. Quando o fim revela o que estava escondido. O fim de um relacionamento raramente termina no instante em que duas pessoas se despedem. Às vezes, é justamente depois da última conversa que a verdadeira separação começa dentro de nós. O corpo continua vivendo sua rotina, mas a mente retorna aos mesmos lugares. Uma mensagem antiga, uma frase que poderia ter sido diferente, um domingo compartilhado, aquele último olhar cujo significado você ainda tenta decifrar. Você procura uma explicação capaz de organizar o caos, como se compreender cada detalhe pudesse desfazer aquilo que aconteceu. Mas a perspectiva de Carl Jung nos conduz para uma pergunta mais profunda. Por que determinadas perdas parecem atingir regiões tão antigas da nossa alma? Talvez você não esteja sofrendo apenas pela ausência daquela pessoa. Talvez o término tenha tocado algo que já existia silenciosamente dentro de você muito antes desse amor chegar. E enquanto isso não for reconhecido, sua mente continuará tentando encontrar no outro a resposta para uma ferida que talvez tenha raízes muito mais profundas. Quando alguém ocupa um lugar emocional muito intenso em nossa vida, deixamos de enxergá-lo apenas como ele realmente é. Sem perceber, começamos a depositar nessa pessoa expectativas, fantasias, necessidades e imagens construídas pelo inconsciente. Jung chamou esse fenômeno de projeção. Conteúdos que pertencem à nossa própria psique são percebidos como se estivessem inteiramente no outro. Assim, talvez você não tenha perdido apenas uma pessoa, pode ter perdido também a imagem do futuro que projetou nela, a viagem que vocês fariam, a vida que construiriam, a segurança que você acreditava encontrar naquela presença, a versão de si mesma que imaginava existir ao lado dela. É por isso que algumas separações parecem maiores do que a própria relação. Não estamos enterrando somente aquilo que aconteceu, mas também aquilo que nunca chegou a acontecer. E essa compreensão é decisiva, porque começa a separar duas coisas que a dor costuma misturar: quem aquela pessoa realmente era e tudo aquilo que você acreditava que ela poderia representar. Essa distinção pode ser desconfortável, porque obriga você a enxergar detalhes que a saudade prefere esconder. Quando sentimos falta de alguém, a memória raramente funciona como uma câmera imparcial. Ela seleciona cenas, suaviza conflitos, repete momentos de carinho e, pouco a pouco, pode transformar uma relação complexa em uma história quase perfeita.
Você se lembra da voz, do abraço, das promessas, mas talvez esqueça das noites em que chorou, das dúvidas que carregou, das vezes em que precisou diminuir suas necessidades para evitar uma discussão. O inconsciente não preserva apenas fatos, ele também organiza símbolos e afetos. Por isso, superar exige coragem para olhar para a história inteira, não somente para os capítulos que alimentam a esperança. A pergunta deixa de ser: por que perdi alguém tão importante? E começa a se tornar: o que essa relação despertou em mim que ainda precisa ser compreendido? É nesse ponto que a dor começa lentamente a deixar de ser apenas sofrimento e se transforma em material de consciência. Mas existe algo ainda mais profundo escondido nessa experiência. Muitas vezes, aquilo que mais imploramos para receber do outro revela justamente aquilo que ainda temos dificuldade de oferecer a nós mesmos. Queríamos ser escolhidos, reconhecidos, desejados, protegidos, valorizados. Quando a relação termina, parece que todas essas possibilidades desapareceram junto com ela. Entretanto, Jung defendia que o desenvolvimento psicológico exige retirar gradualmente nossas projeções do mundo exterior e reconhecer dentro de nós aquilo que antes atribuíamos exclusivamente aos outros. Isso não significa negar o amor vivido, nem transformar o término em uma lição fria. Significa perceber que sua capacidade de sentir amor, esperança, profundidade e entrega nunca esteve armazenada naquela pessoa. Ela despertou essas experiências em você, mas a fonte delas também pertence à sua própria vida psíquica. Essa descoberta muda tudo, porque aquilo que parecia ter ido embora começa lentamente a retornar para casa. E talvez seja exatamente por isso que você ainda esteja pensando tanto nessa pessoa. Não necessariamente porque deveria procurá-la, nem porque o destino esteja exigindo uma reconciliação, mas porque alguma parte de você ainda está tentando compreender o significado da experiência. Jung acreditava que o inconsciente frequentemente insiste naquilo que a consciência ainda não conseguiu integrar. O pensamento repetitivo pode ser menos um chamado para voltar ao passado e mais um sinal de que existe algo naquele passado que precisa ser reconhecido. Talvez uma necessidade ignorada, talvez um padrão repetido, talvez uma parte de você que se abandonou para manter o relacionamento vivo. E quando essa possibilidade aparece, surge uma pergunta inevitável. Se a pessoa foi embora, mas a dor continua, com quem você está realmente tentando se reconciliar? A resposta começa a abrir a porta para uma região ainda mais delicada da psique, aquela onde vivem as partes de nós mesmos que preferíamos nunca encontrar. Parte 2. A sombra que aparece depois da despedida. Poucas experiências revelam nossa sombra com tanta intensidade quanto uma rejeição amorosa. Jung utilizou o conceito de sombra para descrever aspectos da personalidade que não reconhecemos facilmente como nossos, conteúdos reprimidos, negados ou incompatíveis com a imagem consciente que construímos sobre quem somos. Durante um relacionamento, essas regiões podem permanecer adormecidas, mas quando alguém parte, elas emergem. De repente, você encontra uma versão de si que talvez não conhecesse. Aquela que verifica compulsivamente se a pessoa apareceu. Imagina com quem ela está. Sente ciúme de situações que nem sabe se existem. Deseja receber uma mensagem apenas para provar que ainda importa. Isso pode provocar vergonha. Você pensa: eu não era assim. Mas talvez, justamente aí, exista uma oportunidade. A sombra não aparece para humilhar você. Ela aparece porque uma situação extrema retirou as cortinas e mostrou aquilo que sua consciência ainda não havia aprendido a acolher e transformar. Talvez você descubra que o medo verdadeiro não é perder aquela pessoa, mas ficar sozinho.
Talvez perceba que não teme apenas que ela ame outra pessoa, mas que isso confirme uma crença silenciosa de que você não era suficiente. Talvez o que dói não seja somente o fim, mas a sensação de ter sido substituído, esquecido ou descartado. Essas emoções podem parecer provas sobre seu valor, porém, elas são experiências internas, não sentenças sobre quem você é. E aqui surge uma diferença fundamental. Sentir rejeição não significa ser alguém sem valor. Sentir abandono não significa estar condenado à solidão. Sentir saudade não significa que precisa voltar. A consciência começa quando você consegue observar uma emoção sem transformá-la imediatamente em identidade. Você pode dizer, existe medo em mim, em vez de eu sou fraco. Existe saudade em mim, em vez de eu não consigo viver sem essa pessoa. Essa pequena mudança na linguagem abre um espaço psicológico enorme entre você e aquilo que sente. Nesse espaço, algo inesperado começa a acontecer. Você passa a perceber padrões que antes pareciam coincidências. Talvez não seja a primeira vez que você luta para convencer alguém a permanecer. Talvez tenha aprendido muito cedo que amor significava esforço, espera, incerteza ou necessidade de provar seu valor. Então, sem perceber, relações emocionalmente instáveis podem parecer estranhamente familiares. Jung compreendia que aquilo que permanece inconsciente tende a influenciar nossa vida como se viesse de fora. Quando não enxergamos um padrão, sentimos que estamos apenas encontrando pessoas diferentes e vivendo o mesmo sofrimento por acaso. Mas quando a consciência ilumina esse mecanismo, a repetição deixa de parecer destino. Você começa a perguntar não apenas por que fizeram isso comigo, mas por que certas dinâmicas conseguem me prender por tanto tempo. Essa pergunta não serve para culpar você pelo comportamento do outro. Serve para devolver a você aquilo que realmente pode transformar suas escolhas futuras. É justamente aqui que muitas pessoas tentam escapar, porque reconhecer a sombra é mais difícil do que simplesmente declarar que o outro foi o único responsável por toda a dor. Naturalmente, existem relações em que alguém mentiu, traiu, manipulou ou agiu de forma injusta, e reconhecer nossos conteúdos internos não apaga a responsabilidade de ninguém. Porém, mesmo quando fomos feridos, ainda precisamos decidir o que faremos com aquilo que ficou dentro de nós. A ferida pode virar ressentimento, vigilância permanente e medo de amar novamente, ou pode se transformar em discernimento. Jung não propunha uma vida sem conflito interior, mas uma relação mais consciente com aquilo que carregamos. Integrar a sombra significa deixar de fugir das partes dolorosas e começar a escutá-las, porque atrás de um ciúme pode existir insegurança. Atrás da necessidade de controle pode existir medo. Atrás da obsessão pelo retorno pode existir uma necessidade desesperada de sentir que tudo aquilo não foi em vão. Quando você percebe isso, algo começa a se deslocar. A pergunta "será que ele vai voltar?" perde lentamente sua posição central. Outra pergunta surge, muito mais poderosa. Se ele voltasse exatamente como era, eu realmente gostaria de reviver exatamente aquilo que vivi? Essa pergunta quebra o encanto da idealização, porque a saudade costuma pedir o retorno de uma versão editada da relação, não necessariamente da realidade completa. Talvez você queira de volta os momentos bons, mas não a ansiedade, a intimidade, mas não o silêncio, o carinho, mas não a insegurança, a presença, mas não a sensação de precisar implorar por reciprocidade. E quando você consegue enxergar essa contradição, percebe que superar não significa lutar contra o sentimento. Significa ampliar a consciência até que o sentimento deixe de ser a única voz dentro de você.
É nesse ponto que a sombra começa a perder seu poder oculto e uma nova pergunta emerge. Quem você era antes de precisar tanto que alguém confirmasse o seu valor? Parte 3. Recuperando a parte de você que ficou na relação. Existe um tipo de perda que quase ninguém percebe durante um relacionamento, a perda gradual de si mesmo. Ela raramente acontece de uma vez. Começa em pequenos gestos. Você deixa de fazer algo porque a outra pessoa não gosta. Afasta-se de alguém para evitar conflitos. Muda planos, silencia necessidades, aceita comportamentos que antes consideraria inaceitáveis. Pouco a pouco, sua vida começa a girar ao redor do vínculo. E quando o relacionamento termina, você não perde apenas o parceiro. Perde também a estrutura em torno da qual organizou sua rotina, seus pensamentos e até sua identidade. É por isso que os primeiros dias podem parecer tão vazios. Não existe apenas um lugar vazio ao seu lado. Existe espaço demais dentro da própria vida. Mas esse vazio contém uma possibilidade escondida. Aquilo que antes parecia ausência pode se transformar no território onde uma identidade mais inteira começa a nascer. Na perspectiva junguiana, tornar-se inteiro não significa tornar-se perfeito. Significa aproximar-se de uma vida em que as diferentes partes da personalidade possam ser reconhecidas e integradas. Esse movimento está relacionado ao processo de individuação, uma jornada de desenvolvimento em direção a uma relação mais consciente com aquilo que somos. E talvez o término tenha colocado você diante de uma pergunta que vinha sendo adiada. Quem é você quando não está tentando ser amado por aquela pessoa? O que gosta quando ninguém precisa aprovar? O que deseja construir quando não está esperando uma mensagem? Quais sonhos foram interrompidos? Que amizades ficaram distantes? Que partes da sua personalidade ficaram pequenas para caber dentro daquela relação? Essas perguntas podem parecer simples, mas carregam uma força enorme, porque deslocam a atenção do objeto perdido para o sujeito esquecido. Você começa a compreender que reconstruir a vida não significa preencher rapidamente o lugar vazio com outra pessoa. Significa voltar a habitar a própria existência. No começo, esse retorno pode parecer artificial. Você sai sozinho e sente falta da companhia. Retoma um projeto e sua mente escapa para as lembranças. Encontra amigos e, mesmo sorrindo, uma parte de você ainda gostaria de contar tudo para aquela pessoa. Isso não significa que esteja fracassando. O vínculo psicológico não desaparece obedecendo a uma decisão racional. A psique precisa de tempo para reorganizar os significados que foram construídos. O problema surge quando usamos a dor como argumento para permanecer imóveis. Você pode sentir saudade e continuar caminhando. Pode chorar e ainda assim reorganizar sua rotina. Pode amar aquilo que viveu e decidir que não deseja retornar. Duas verdades aparentemente contraditórias podem coexistir. Essa maturidade emocional começa quando você deixa de exigir que o sentimento desapareça antes de permitir que sua vida avance. Às vezes, o coração ainda está despedindo-se, enquanto seus passos já começaram a seguir outra direção. E é nesse movimento que algo importante acontece. A energia psíquica, antes concentrada no relacionamento, começa a encontrar novos caminhos. A atenção, que era usada para interpretar mensagens, pode voltar para seus projetos. O tempo dedicado a imaginar o que a pessoa está fazendo pode ser investido em experiências reais. O desejo de ser reconhecido pode se transformar em compromisso consigo mesmo. Isso não acontece como uma vingança contra quem partiu. A verdadeira reconstrução não precisa de plateia. Você não precisa ficar melhor para que alguém se arrependa. Não precisa mudar sua aparência para provocar ciúme. Não precisa publicar felicidade para demonstrar que venceu.
Quando sua recuperação depende da reação de quem foi embora, essa pessoa continua ocupando o centro da sua vida, mesmo ausente. A virada verdadeira acontece quando você começa a construir algo que continuaria desejando mesmo se aquela pessoa jamais soubesse. Nesse instante, sua vida deixa de ser uma mensagem indireta para o passado. Talvez essa seja uma das formas mais profundas de recuperar dignidade. Fazer escolhas que não precisam ser testemunhadas por quem não ficou. Você começa a cuidar de si, não para despertar saudade, mas porque sua existência merece cuidado. Começa a estabelecer limites, não para punir, mas porque finalmente entendeu o preço de viver sem eles. E percebe que amor próprio não é repetir frases positivas diante do espelho, enquanto continua aceitando aquilo que destrói sua paz. Amor próprio aparece naquilo que você permite, interrompe, escolhe e recusa. Quanto mais essa consciência cresce, menos sedutora se torna a fantasia de retornar para qualquer lugar apenas porque é familiar. Porque existe uma diferença enorme entre sentir falta de alguém e reconhecer que aquela relação ainda é adequada para a sua vida. E essa diferença nos leva ao próximo estágio: aprender a distinguir o amor verdadeiro da necessidade inconsciente de repetir aquilo que já conhecemos. Parte 4. Quando a saudade deixa de ser uma ordem. Há dias em que você acredita ter avançado e, inesperadamente, uma música, um perfume ou uma rua faz tudo retornar. Durante alguns minutos, parece que nenhuma mudança aconteceu. O peito aperta e a mente pergunta se todo aquele esforço foi inútil. Mas o processo interior raramente acontece em linha reta. Uma lembrança reativada não significa que você voltou ao começo. Significa apenas que determinados conteúdos ainda carregam emoção. O erro é interpretar cada onda de saudade como uma ordem para agir. Você sente e imediatamente pensa em mandar mensagem, sonha e acredita que precisa procurar. Recorda e conclui que ainda deveria estar naquela relação. Mas sentir não é obedecer. A consciência permite justamente isso: experimentar uma emoção sem entregar a ela o comando das próximas decisões. Talvez você ainda ame alguém e, mesmo assim, compreenda que distância é necessária. Essa não é uma contradição. É uma forma mais madura de lidar com a complexidade do próprio coração. Jung compreendia os símbolos, sonhos e conteúdos inconscientes como elementos que merecem investigação. Mas isso não significa transformar qualquer acontecimento em uma previsão literal. Depois de uma separação, a mente emocionalmente sensibilizada encontra facilmente sinais em todos os lugares. Uma música parece mensagem. Um horário repetido parece confirmação. Um sonho parece anúncio de retorno. Essas experiências podem ter significado subjetivo, mas o significado mais útil talvez não seja "essa pessoa voltará". A pergunta junguiana mais fértil seria: o que essa imagem desperta em mim? Um sonho com reconciliação pode revelar desejo de reparação. Uma lembrança recorrente pode apontar para algo ainda não elaborado. Uma coincidência pode estimular reflexão sem determinar seu futuro. Essa distinção protege você de transformar sua própria vida em uma sala de espera. O inconsciente pode conversar por imagens, mas a consciência precisa aprender a interpretá-las sem abandonar a realidade. A realidade, por sua vez, costuma ser muito mais simples do que nossas fantasias. Quem deseja construir uma relação saudável precisa demonstrar isso por atitudes consistentes, não apenas por palavras ocasionais. Desaparecimentos seguidos de retornos ou promessas que nunca se transformam em comportamento. E talvez essa seja uma das grandes mudanças depois de uma ruptura. Você começa a avaliar menos aquilo que alguém diz sentir e mais aquilo que consegue sustentar.
O amor deixa de ser medido pela intensidade de um reencontro e passa a ser observado pela qualidade da presença. Isso pode ser doloroso, porque algumas relações são emocionalmente intensas justamente por serem instáveis. A ausência aumenta o desejo, o retorno produz alívio, uma nova distância reacende o medo, e esse ciclo pode ser confundido com profundidade. Porém, intensidade não é necessariamente intimidade. Ansiedade não é necessariamente conexão. E sofrer muito por alguém não prova, por si só, que essa pessoa é adequada para você. Quando essa percepção amadurece, você deixa de romantizar aquilo que antes chamava de destino. Não porque o amor tenha perdido sua beleza, mas porque sua consciência ganhou discernimento. Jung valorizava profundamente o encontro com o inconsciente, porém sua psicologia também aponta para a responsabilidade de integrar aquilo que descobrimos. Não basta perceber um padrão, é necessário começar a agir de maneira diferente. Se você reconhece que sempre aceita migalhas por medo de ficar sozinho, a transformação começa quando recusa repetir esse acordo. Se percebe que costuma confundir distância com mistério, precisa aprender a valorizar disponibilidade. Se entende que busca pessoas que precisam ser convencidas a amar você, talvez seu próximo passo seja descobrir por que a reciprocidade parecia menos emocionante do que a perseguição. A consciência sem mudança pode virar apenas uma explicação sofisticada para continuar vivendo da mesma maneira. Então chega um momento em que você percebe algo surpreendente. Já consegue passar algumas horas sem pensar naquela pessoa. Depois, talvez um dia inteiro. E quando percebe isso, sente uma mistura estranha de alívio e culpa. Como se seguir em frente significasse trair aquilo que viveu. Mas superar não apaga o passado. Você não precisa sofrer eternamente para provar que amou profundamente. Uma experiência pode ter sido importante e ainda assim ter terminado. Uma pessoa pode ter transformado sua vida e não precisar permanecer nela para sempre. Quando essa verdade é aceita, a saudade muda de natureza. Ela deixa de ser uma corrente e começa a se tornar memória. Você já não precisa destruir aquilo que viveu, nem transformá-lo em inimigo. Apenas precisa colocá-lo no lugar correto dentro da sua história. E quando o passado finalmente deixa de exigir o presente, surge espaço para algo que talvez você tenha esquecido durante muito tempo. A possibilidade de desejar novamente o futuro. Parte 5. Dar a volta por cima. É tornar-se quem você ainda não conhecia. Dar a volta por cima não acontece quando a pessoa que foi embora finalmente se arrepende. Não acontece quando ela vê você feliz, procura seu perfil ou envia uma mensagem inesperada. Se sua vitória ainda depende desse momento, parte de você continua emocionalmente presa ao julgamento dela. A verdadeira virada acontece silenciosamente. Talvez numa manhã comum, quando você percebe que já não precisa saber o que ela está fazendo para conseguir viver o próprio dia. Você não acorda procurando pistas, não constrói cenários imaginários, não precisa que o outro reconheça sua importância para saber que a história teve valor. Algo dentro de você mudou de eixo. A energia que antes estava concentrada em ser escolhido retorna para a tarefa de escolher. Escolher quem entra, quem permanece, quais comportamentos são aceitáveis e que tipo de amor combina com a pessoa que você está se tornando. Essa mudança pode não ser visível imediatamente, mas altera profundamente tudo o que virá depois. O processo de individuação descrito por Jung não promete uma existência sem dor. Ele aponta para algo mais exigente, uma vida progressivamente menos governada por aquilo que permanece inconsciente. Quando você compreende seus padrões, sua história deixa de ser apenas uma sequência de acontecimentos que aconteceram com você. Ela começa a revelar escolhas, projeções, medos, desejos e conflitos que podem ser trabalhados.
Isso devolve responsabilidade sem produzir culpa. Você não controla quem vai embora, mas pode aprender por que permaneceu onde sofria. Não controla se alguém vai reconhecer seu valor, mas pode questionar por que entregou a essa pessoa o poder de defini-lo. Não controla o passado, mas pode decidir se continuará repetindo suas estruturas. E talvez essa seja uma das formas mais profundas de liberdade psicológica. Perceber que você não precisa esperar que alguém mude para começar a mudar a relação que mantém consigo mesmo. Então, aquilo que antes parecia apenas uma perda começa a revelar outro significado. Talvez aquele relacionamento tenha mostrado onde seus limites eram frágeis. Talvez tenha revelado o quanto você confundia amor com necessidade de aprovação. Talvez tenha colocado diante de você uma sombra que permanecia escondida havia anos. Isso não significa agradecer pelo sofrimento ou afirmar que tudo precisava acontecer exatamente daquela maneira. Significa reconhecer que, já que aconteceu, você pode decidir o que fará com essa experiência. A mesma dor pode produzir endurecimento ou consciência. Pode fazer você fechar completamente o coração ou aprender a escolher melhor quem terá acesso a ele. Pode transformar o passado em uma prisão ou em uma fonte de discernimento. O acontecimento não muda, mas a relação que você estabelece com ele pode mudar profundamente. E é nessa transformação de significado que uma ferida começa a deixar de ser apenas ferida. Com o tempo, você talvez perceba que não deseja mais recuperar a versão de si que existia antes do relacionamento, porque aquela versão ainda não sabia tudo o que você sabe agora. Ela talvez ignorasse seus limites, aceitasse menos do que precisava, confundisse intensidade com amor, ou tivesse medo demais de perder alguém. A pessoa que emerge depois da travessia pode carregar cicatrizes, mas também carrega consciência. E consciência muda escolhas. Você começa a reconhecer mais cedo aquilo que antes demorava meses para admitir. Aprende que reciprocidade não precisa ser implorada. Percebe que tranquilidade não é falta de paixão e que relações saudáveis não precisam manter você permanentemente tentando adivinhar o lugar que ocupa. Aquilo que parecia o fim da sua capacidade de amar pode, paradoxalmente, preparar você para uma forma de amor menos baseada em projeção e mais conectada à realidade. E talvez seja aqui que a pergunta inicial finalmente se transforme. Você começou querendo descobrir como superar o fim de um relacionamento e dar a volta por cima. Mas agora percebe que dar a volta por cima não significa correr até um ponto onde nada mais dói. Significa atravessar a experiência com consciência suficiente para não sair dela sendo exatamente a mesma pessoa que entrou. A dor revelou projeções. A ausência mostrou dependências. A sombra expôs medos. A solidão devolveu espaços esquecidos. E pouco a pouco, aquilo que parecia uma história exclusivamente sobre alguém que partiu, tornou-se uma história sobre alguém que está retornando. Você. Ainda há uma última compreensão nessa jornada, talvez a mais importante de todas, porque ela determina se essa transformação permanecerá apenas como uma reflexão bonita, ou se realmente mudará a maneira como você ama, escolhe e vive daqui para frente. Talvez você tenha começado esta jornada acreditando que superar significava conseguir esquecer aquela pessoa, apagar as lembranças ou chegar ao dia em que seu coração não sentisse absolutamente mais nada. Mas agora, uma compreensão diferente pode estar surgindo dentro de você. Algumas histórias não precisam ser esquecidas para perderem o poder de nos aprisionar. Elas precisam ser compreendidas. A perspectiva de Carl Jung nos mostra que aquilo que nos atravessa profundamente pode revelar conteúdos que estavam escondidos sob a superfície da consciência. Por isso,
O término, que parecia falar apenas sobre alguém que foi embora, talvez também esteja revelando quem você se tornou enquanto tentava fazer aquela pessoa permanecer. As projeções mostraram aquilo que você colocou no outro. A sombra revelou medos que você evitava enxergar. E a solidão abriu um espaço que, embora inicialmente assustador, pode se tornar o lugar onde você finalmente volta a escutar a própria voz. Talvez sua maior descoberta não seja entender por que aquela pessoa partiu, mas perceber por que você não pode continuar partindo de si mesmo para tentar impedir que alguém vá embora. E quando essa compreensão realmente encontra espaço dentro de você, a pergunta muda. Já não importa somente se aquela pessoa ainda pensa em você, se sente saudade, se algum dia reconhecerá aquilo que perdeu ou se aparecerá novamente. Porque mesmo que ela volte, existe algo que não deveria voltar com ela. A versão de você que precisava abandonar os próprios limites para ser escolhida. Esse é um dos pontos mais delicados da transformação. Você pode continuar sentindo carinho por alguém e, ainda assim, escolher não retornar ao mesmo ciclo. Pode reconhecer que houve amor e também admitir que houve sofrimento. Pode guardar lembranças bonitas sem permitir que elas escondam aquilo que machucava você. A maturidade não exige transformar quem partiu em inimigo para conseguir seguir adiante. Ela exige apenas que você pare de transformar a saudade em argumento contra a própria consciência. Quando o coração aprende que sentir falta não significa precisar voltar, uma liberdade silenciosa começa a nascer. E talvez seja justamente essa liberdade que você confundiu durante tanto tempo com a ideia de esquecer. Porque dar a volta por cima nunca foi fazer alguém se arrepender de ter perdido você. Não é aparecer mais bonito, mais feliz ou mais desejado apenas para provocar uma reação. Enquanto sua transformação ainda precisa ser testemunhada por quem foi embora, uma parte da sua vida continua organizada ao redor daquela pessoa. A verdadeira mudança acontece quando você começa a construir uma existência que faria sentido, mesmo se ela jamais soubesse de nada. Quando você cuida de si sem precisar publicar. Quando estabelece limites sem precisar explicar. Quando volta a sonhar sem imaginar quem estará observando. É aí que o processo de individuação ganha um significado profundamente concreto. Você começa a deixar de viver como personagem na história de outra pessoa e retorna ao centro da própria experiência. Talvez algumas perdas sejam tão devastadoras porque retiram aquilo em que apoiávamos nossa identidade. Mas justamente por isso, elas também podem nos obrigar a descobrir algo que nenhuma relação deveria substituir: a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando alguém decide partir. Então, quando a lembrança surgir novamente, porque em algum momento ela provavelmente surgirá, não lute desesperadamente contra ela. Observe, respire, pergunte o que aquela memória ainda está tentando revelar sobre você. Talvez ela já não esteja pedindo reconciliação, mas encerramento. Talvez não esteja dizendo volte, mas mostrando a distância que você já percorreu. Um dia, você poderá lembrar daquela pessoa e perceber algo quase imperceptível. Seu peito já não responde da mesma maneira. O nome continua sendo o mesmo, a história continua existindo, mas você mudou. E talvez essa seja a forma mais profunda de superar alguém. Não quando a memória desaparece, mas quando ela deixa de determinar seu futuro. Jung compreendia a transformação interior não como uma fuga da escuridão, mas como uma ampliação da consciência capaz de integrar aquilo que antes nos governava escondido. E talvez a cicatriz que hoje você gostaria de apagar ainda se torne a lembrança de que houve um momento em sua vida em que você pensou que estava perdendo tudo, quando silenciosamente estava começando a recuperar a si mesmo. Se alguma parte desta mensagem encontrou exatamente aquela região que você vinha tentando esconder até de si,
Não deixe essa reflexão terminar quando o vídeo acabar. Escreva nos comentários qual foi a maior coisa que esse relacionamento ensinou sobre você. Não sobre quem partiu, mas sobre quem você está se tornando. Seu relato pode ser justamente a frase que outra pessoa precisa encontrar hoje para perceber que também conseguirá atravessar essa fase. E se este conteúdo trouxe clareza para você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que esteja tentando reconstruir a própria vida e inscreva-se no canal para continuar conosco nessas reflexões. Se quiser apoiar ainda mais este trabalho e fortalecer essa comunidade, torne-se membro do canal. Mas antes de ir, guarde uma última pergunta, porque talvez ela acompanhe você muito depois deste vídeo. E se o fim que você tanto tentou impedir não tiver acontecido para mostrar quem você perdeu, mas para finalmente revelar quem você nunca mais deveria abandonar?